A anemia é uma condição que pode pôr em risco a tua qualidade de vida e estima-se que em Portugal 1 em cada 5 adultos sofra desta doença. Infelizmente, ocorre com muita frequência em pessoas com doença inflamatória intestinal. Estar atento aos sinais de cansaço e fadiga é fundamental, assim como fazer análise e falar com o médico. Há muitos motivos que concorrem para a anemia, não só a deficiência de ferro. Que estranho! As minhas análises não acusam anemia, mas o meu médico diz que eu tenho deficiência de ferro. Afinal, qual a diferença? Será que preciso de tratamento? E o que acontece se não me tratar? Fique atento ao tema de hoje, os riscos e as consequências da anemia na DI. É já a seguir. Catarina Fidalgo, muito obrigada por estar connosco. Riscos e consequências da anemia nos doentes com doença inflamatória intestinal. Quais são? É assim, a anemia é desde logo uma condição que pode pôr em risco a vida. Nós podemos ter um doente com um grau importante de anemia que necessite ser hospitalizado, receber transfusões de sangue e, em última análise, se não for tratada a anemia, pode pôr em risco a própria vida. Hoje em dia, com os cuidados de saúde que nós temos acesso, é muito raro isso estar em cima da mesa, mas no passado a anemia ameaçava a vida dos próprios doentes. Portanto, há risco e consequências. Neste momento, já não podemos dizer que a consequência é a morte, digamos assim, mas quais são as consequências mais próximas de complicações, digamos assim? Portanto, a anemia, desde logo, traduz-se num compromisso muito importante da qualidade de vida, ou seja, associa-se a cansaço, a fadiga. Em alguns doentes que podem ter uma doença concomitante cardíaca ou respiratória, até pode ter interferência nisso, porque os doentes com doença inflamatória não têm só doença inflamatória, com uma esperança de vida semelhante à das outras pessoas, têm outras comorbilidades, ou cardíacas ou respiratórias, e, portanto, a anemia pode pôr em causa o funcionamento de todos os órgãos do corpo, desde logo o coração, agravar uma angina de peito que já exista, por exemplo, mas basicamente é uma ocorrência muitíssimo frequente na doença inflamatória do intestino e que tem um impacto marcado na qualidade de vida do doente e, portanto, nós temos que olhar para a anemia com toda a atenção. E, portanto, os doentes devem estar atentos e os profissionais de saúde, se calhar, também. Exatamente. Nós passámos de um paradigma em que não éramos proativos, portanto, no fundo, esperávamos que o doente manifestasse os sintomas da anemia, estivesse pálido, cansado, com um desmaio iminente. Hoje em dia já não é assim. Nós temos recomendações que nos dizem que devemos proativamente pesquisar a anemia e despistá-la pelo menos uma vez por ano com análise ao sangue. Portanto, mesmo que o doente esteja em remissão, ou seja, que a sua doença pareça estar controlada, não devemos esquecer a anemia e ir despistá-la pelo menos uma vez por ano. Doutora, e é igual falarmos de anemia e de deficiência de ferro ou não? Ou são coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. E em todos os doentes, mas nos doentes com doença inflamatória em particular, há muitos motivos que concorrem para a anemia, não só a deficiência de ferro. E, portanto, a deficiência de ferro corresponde a uma diminuição das reservas corporais de ferro, que é um elemento fundamental para a síntese de glóbulos vermelhos. E, no fundo, se a falta de ferro tiver uma magnitude suficiente e se prolongar no tempo durante um período suficiente, vai acabar por redundar numa anemia. Mas muitas vezes temos um doente que já tem falta de ferro, mas ainda não tem anemia. Não tem anemia e, portanto, o doente queixa-se ou não? Habitualmente chega ao pé de vocês e diz: eu acho que tenho uma anemia, eu estou muito cansado, isto deve ser anemia, ou não é assim tão simples de se descobrir? Nós sabemos que a fadiga é um sintoma muito importante na doença inflamatória e às vezes até misterioso. Às vezes até todos os dados nos indicam que a doença está em remissão, portanto a endoscopia pode estar bem, as análises podem estar aparentemente bem, mas a fadiga é algo que o doente refere. E o que nós sabemos recentemente é que níveis baixos de ferro, mesmo sem anemia, podem estar na base desse compromisso da performance física e até psíquica e cognitiva no doente com doença inflamatória intestinal. Uma coisa interessante que nós sabemos é que quando há falta de ferro, mesmo sem anemia, pode haver impacto na libido,
na qualidade do sono, portanto, que eram coisas que nós não estaríamos a valorizar, Claro. mas às vezes, corrigindo a reserva de ferro, conseguimos ganhar qualidade de vida. E então o tratamento destas situações é essencial. Como é que se trata? Bem, a anemia propriamente dita, como eu disse, pode carecer inclusivamente de uma transfusão de sangue. Mas a falta de ferro deve-se fazer o tratamento com suplementação. E aqui também há um dado importante e relativamente novo. É que as formulações orais de ferro, portanto comprimidos de ferro, ampolas de ferro, podem não estar indicadas no doente com doença inflamatória. Nós sabemos, por exemplo, que se a doença estiver ativa, não devemos dar suplementação oral de ferro, mas preferir as formulações endovenosas. E existem também outras circunstâncias em que devemos preferir as endovenosas. As formulações endovenosas têm a vantagem de repor as reservas de ferro muito mais rapidamente e de forma mais eficaz e sem aqueles efeitos adversos de intolerância gastrointestinal que tanto incomodam o doente com doença inflamatória, mas sabemos hoje, como eu estava a dizer, que se a mucosa está inflamada, não devemos dar ferro oral. Não deve ser o ferro oral e deve ser o endovenoso, ou não? Exatamente. Nesse caso deve ser o endovenoso. Há contraindicações relativamente ao ferro endovenoso ou não? Ou é uma coisa completamente tranquila e sem problema? É assim, como em todos os medicamentos, existem riscos e efeitos adversos. E como para todos os medicamentos, incluindo os orais, existem pessoas com intolerância ou com alergia propriamente dita. Existem várias formulações de ferro endovenoso, umas com mais risco de reação alérgica, outras com menos risco de reação alérgica. Algumas até obrigam a uma dose de teste, digamos assim. Mas é sempre feita uma administração em ambiente hospitalar, muitas vezes em ambiente hospital-dia, e portanto em caso de reação adversa temos todos os meios ao dispor para socorrer a pessoa e reverter naquela circunstância. Quais são os sinais e os sintomas a que a pessoa com doença inflamatória intestinal deve estar atento de que está ali qualquer coisa que não está a funcionar bem e que pode ser uma anemia, uma deficiência de ferro? Pronto, desde logo esta sensação de fadiga, portanto aquela sensação às vezes de que as coisas são todas muito difíceis, o acordar de manhã, subir um lance de escadas, às vezes até fazer tarefas domésticas que nós achamos que são leves, mas não são nada leves. Claro. Quer dizer, aquele fardo do dia-a-dia, a pessoa sente-se mais cansada do que é habitual. Esse é o primeiro sinal? Normalmente é o sinal mais expressivo. E é muito importante o doente perceber que não é forçoso ver uma perda de sangue com os seus olhos para desenvolver uma anemia. Ele pode não estar a perder sangue e a anemia estar instalada, digamos assim. Porque existem perdas ocultas que não são visíveis pelo olho humano, mas uma mucosa ulcerada e inflamada com o passar dos dias, paulatinamente vai tendo uma perda que não é visível, mas acumulada acaba por dar uma falta de ferro e uma anemia. Claro. Mas também há outra coisa, Marina, muito importante, que é, nós sabemos que na doença inflamatória, mesmo que não haja falta de ferro, existe um estado inflamatório. E esse estado inflamatório leva às vezes a uma carência funcional de ferro. O ferro está lá, mas não consegue ser mobilizado. Ora bem. E, portanto, no doente com doença inflamatória, há muitos motivos para haver anemia, para além da falta de ferro. E quais são os exames que devemos fazer para percebermos se de facto aquele cansaço é sinal de uma anemia? Os exames, neste caso, são as análises de sangue. Portanto, aquela análise de sangue de rotina que nós vemos para ver como está o doente, tem sempre a hemoglobina, que nos ajuda a ver se há anemia. Mas devemos acrescentar o painel de ferro, que são análises complexas, eu não vou estar a amassar, e que nos ajuda a avaliar as reservas de ferro. Grosso modo, é com um valor que nós chamamos a ferritina. A ferritina espelha as reservas corporais de ferro. É claro que a interpretação da ferritina não é simples e, portanto, o doente às vezes tem tendência a ver os valores de referência e fica muito alarmado, mas a interpretação não é tão taxativa. Portanto, o que eu recomendaria é levantar a questão ao seu médico, pedir para discutir os resultados e perguntar então como é que estão as minhas reservas de ferro, há anemia, não há anemia, há necessidade de suplementar ou não. Mas também é importante perceber que há motivos para além do ferro que podem redundar em anemia. Quais, doutora? A carência de vitamina B12 e a carência de ácido fólico, que muitas vezes acontecem, sobretudo na doença de Crohn, quando há um atingimento do intestino delgado ou houve já cirurgias que removeram parte do intestino delgado. E, portanto, aí há outra chave para explicar a causa da anemia. A situação. Falou em doentes de Crohn. Os doentes com colite ulcerosa são menos atingidos por esse problema ou não? A média é igual?
É assim, surpreendentemente, normalmente os doentes com cólica ulcerosa sangram mais e veem o sangue com os seus olhos. Claro. E muitas vezes a magnitude da hemorragia não tem correspondência nem com a anemia nem com a falta de ferro. Nós podemos ter anemia e falta de ferro sem ver o sangue e podemos perder sangue até cotidianamente sem ter grandes graus de anemia. Portanto, uma coisa não é diretamente proporcional à outra. É claro que uma doença em remissão, uma doença em que o doente não tem queixas, não tem diarreia, não tem perda de sangue, é mais provável que não haja anemia. Mas ainda assim pode haver. E deve levar o médico e o doente a procurarem mais fundo. Será que esta doença está mesmo em remissão? Será que nós estamos a assumir que isto está tudo controlado e afinal não está? A anemia pode ser uma pista para isso mesmo. Portanto, que conselhos é que daria? Primeiro, à pessoa com doença, que até pode estar tranquila em casa e a pensar, finalmente estou aqui numa fase calma e estável da minha doença, que conselhos é que deixaria lá para casa? O conselho principal é não ter medo de fazer perguntas ao médico. E ao enfermeiro, não é? Que muitas vezes está muito perto dele também em hospital de dia. Pois. Muitas vezes os doentes, nós sentimos que guardam medos, guardam questões para eles e vão construindo alguma espécie de narrativa pessimista e se fizerem a pergunta logo é muito melhor. E, portanto, interpelar diretamente o seu médico. Doutor, este perfil de análises que me está a fazer vai permitir perceber se existe alguma carência de ferro, se existe carência de alguma vitamina, perceber se eu tenho anemia, não ter medo de expor essa situação, porque o médico vai conseguir desmontar e explicar e perceber se há necessidade de mudar o plano terapêutico ou não mudar o plano terapêutico. Marina, eu queria também reforçar muito isto. Claro. Se há anemia e a anemia vem pela atividade da doença, pode não ser só uma questão de suplementar com ferro. Podemos ter que mudar o regime de tratamento para a doença inflamatória. Porque a doença verdadeiramente em remissão é suposto não haver anemia e não haver falta de ferro. E, portanto, pode ser essa a pista dizer, não, este regime não está bem ainda temos que o afinar. Temos de afinar. Portanto, a anemia é aqui um sinal que pode ser um sinal complicado e que, portanto, as pessoas devem estar atentas e não desvalorizá-lo. O que acontece ainda por aquilo que estamos aqui a falar, é isso? Exatamente. Ok, muito obrigada. A prevenção da anemia é fundamental na doença inflamatória do intestino. Há alimentos que são importantes para prevenir a anemia e a deficiência de ferro na DI. Mas atenção, em algumas fases da doença pode ser difícil ingerir alguns alimentos. Se precisares de ajuda, liga-nos e marca consulta com a nutricionista da APDI. Queremos ajudar-te, estamos cá para isso.